Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é quem? É a Vertente Tecnológica. Caros seguidores e ouvintes da Vertente Tecnológica, este é um projeto que, em princípio, se tudo correr bem, se não houver contratempos, será lançado agora no início de março. Estou a lançar um pequeno teaser para fazer a apresentação deste podcast, a fim também de poder lançar para as plataformas, para ser aprovado e ser concedido nas mais diversas plataformas de podcast, através de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e afins. E então estou a gravar este teaser para anunciar que, se tudo correr bem, em meados de março será lançado. Este podcast foi fruto de uma paixão pela tecnologia que eu fui desenvolvendo ao longo destes anos, só que nunca consegui arranjar uma maneira mais ao natural de conseguir muitas vezes expor cá para fora as ideias que iam na minha mente e no meu coração. Graças a Deus que temos plataformas digitais como o Anchor, que pertence ao Spotify, que é uma ferramenta gratuita que permite a gravação de podcasts e é a plataforma ao qual eu estou a usar para a gravação deste podcast. E que eu agora, através desta ferramenta, irei começar a gravar os meus conteúdos, expor cá para fora a minha paixão, as minhas ideias, e este é um podcast que essencialmente vai permitir expor as minhas opiniões das notícias diárias sobre a tecnologia. Numa fase inicial será um episódio semanal em que eu vou comunicar a vocês semanalmente as notícias que foram decorrendo durante essa semana e em grande parte delas irei dar a minha opinião. A essência deste podcast irá basicamente ser como se fosse um artigo de opinião, ou seja, eu irei comunicar, irei transmitir algumas notícias no mundo da tecnologia, nas mais diversas áreas, desde o público masculino ao público feminino. Podemos falar desde um computador, um smartphone, ou eventualmente até um aspirador ou um robô de cozinha. Irei passar a vós notícias que ocorreram durante a semana e, em grande parte delas, irei desenvolver a opinião sobre essas notícias. Também irá acontecer com alguma regularidade ter participação de outras pessoas, em que haja aqui uma troca de ideias, um debate sobre diversos temas, porque este podcast sempre terá as portas abertas para as mais diversas pessoas, para as mais diversas opiniões. Esse é aquele que é o meu desejo, esse é aquilo que eu quero como futuro para este podcast, e espero contar com vocês na subscrição deste podcast, na sua plataforma que puder ser usada. Pode ser também através do site, poder ouvir o podcast através do site, mas espero contar com a sua subscrição, poder contar com os seus comentários, com os seus e-mails. Dúvidas que possa ter também pode comunicar através do e-mail deste podcast, que é vertente_tecnológica@outlook.pt, ou através mesmo das plataformas digitais como o Twitter ou como o Instagram. No caso do Twitter será vertente_tecno, para poder achar o perfil no Twitter, ou então através de vertente_tecnologia através do Instagram. Poderá colocar uma mensagem sobre alguma dúvida que tenha, e eu, dentro dos meus conhecimentos,
terei todo o gosto em poder explicar, em poder responder às dúvidas que vocês possam ter. Espero contar com a vossa partilha nas redes sociais desta plataforma, deste canal de podcast, para que possam chegar a mais pessoas, e espero contar com a vossa presença semanalmente em poder ouvir as minhas opiniões. Por isso, beijos e abraços, e espero contar convosco a partir de março. Caros seguidores e ouvintes, um pequeno adendo que eu agora estive a escutar no áudio anterior e vi que na parte dos contactos não ficou muito claro. Se quiser perguntar alguma coisa, ou fazer um elogio ou uma crítica, expor também a sua opinião, os contactos são por 3 plataformas, ou neste caso 4, também poderá ser através do site. O site é vertentetecnologica.wordpress.com, esse é o site. Para efeitos de e-mail é vertente_tecnologica@outlook.pt. No caso do Twitter é @vertente_tecno. No caso do Instagram é vertente_tecnológica. Estas são as 4 plataformas que poderá usar para, se querer comunicar comigo, para qualquer tipo de efeito, para uma pergunta, para uma dúvida que tenha, colocar algum tipo de questão, colocar alguma opinião. Também estamos abertos para receber opiniões, para debatermos sobre o assunto, que também é uma das coisas que me apaixona. E também poderá fazer um elogio, uma crítica, ou seja, estas são as 4 plataformas que poderá usar para qualquer efeito. Este é um podcast livre e aberto a tudo e a todos, desde os mais pequenos aos mais adultos. Este era só um pequeno adendo que eu queria fazer ao áudio anterior. Beijos e abraços, até à próxima.